Vamos fazer uma live aí com a rapaziada da Golfit Assessoria. Deixa só ver se ele chegar aí. Se dessa vez dará certo. Vamos ver, Gabi, se agora dá certo. Olha, parece Cara, que deu. agora quando eu tava entrando lá no seu, minha imagem ficava preta. Quer Pois fazer assim é. mesmo? Aqui pode ser, se não tiver problema pra você, por mim tá de boa, porque não sei se depois vai ser que a gente sair daí não funciona também. Mais, né? Se não tiver problema, Não, sossegado. tá. Aí a galera que eu tava vendo aí, a galera que tava no outro lá, tá vindo pra cá. Tá A galera chegando aí também, né? que eu sei que é conhecido, amigo, aluno nosso aqui, também tá vindo pra cá, né? Então beleza. Então vamos nessa. Ah, maravilha. Tá me ouvindo direitinho aí? Show. Dá para me ouvir Pô, tá direitinho ok. aí? De boa? Tá. O Então, áudio tá de beleza. boa. Tá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, dar bom dia, né? Dizer que o meu golão de café tá aqui, né? Aí sim. Aí tá certo. É, dizer que quero agradecer, dar bom dia pra galera que tá entrando aí. Um salve, um bom dia, galera. Seja bem-vindo. A gente vai bater o papo. Deveria ser, né, no nosso perfil lá, mas aí deu problema, a gente veio pra cá. E a ideia é já trocar essa ideia com o Joels, que é o cara do perfil do Corredor Irônico, né? Que tá à frente ou atrás, eu não sei direito assim, né? Do perfil, né? E, mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, que eu tô muito feliz porque a gente tem conversado com várias pessoas e é bacana falar com um cara que tem um sotaque um pouco parecido com o meu, né? Eu sou paraibano, você é de Recife, né? Eu sou É. baiano, mas moro aqui. Oi? Eu sou baiano, mas moro aqui. Ah, tá. Então assim, conversar com alguém que tem um sotaque um pouco parecido já enche o coração, ainda mais nesse mês de São João, que deveria ser de São João, e tem Não toda é, essa velho? pegada, né? E tem todo esse negócio aí que não vai ter, aí já dá aquela aflição, né? Mas aí, que legal, hoje a gente vai poder bater um papo contigo. Então, Joels, quero te agradecer aí por dispor do seu tempo aí e até, inclusive, do seu perfil do Instagram para ceder essa live aí pra gente, né? Pra gente poder bater esse papo, tá? Valeu mesmo. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Tranquilo. E, Joelso, cara, como a gente conversou antes, é um bate-papo, né? Então, primeira coisa assim que a gente quer saber, né? Show Quem de é o bola. Joelso? Quem que é o Joelso, o cara que tá aí no comando do Corredor Irônico? Porque a gente tem um grupo no Whats, né, do Tagolfita, aqui, assessoria esportiva, e não tem uma semana que alguém não manda um meme daquele ali, né, no grupo. Toda semana tem um. Então A galera é muito acompanha engraçado. lá. Acompanha, é muito engraçado, cara. Então conta aí, quem que é o Joelso? A maravilha. Meu nome é Joelson, né? Aqui do perfil Corredor Irônico. Sou baiano, né? Moro aqui em Recife já há 6 anos. Eu sou fonoaudiólogo, faço mestrado em saúde pública também, na Fiocruz. E um amante dos memes e da corrida de rua, né? Esse sou o Joe. Ah, que massa. Cara, como é que é a tua história assim com a corrida? Como é que foi? Primeiro, como é que tu foi para Recife para estudar, é isso, né? Para fazer mestrado. Sim, sim. Isso. E tu começou a correr aí ou já lá na Bahia tu já corria também? Não, cara, na verdade, assim, eu corria na Bahia, mas era algo muito pontual. E eu comecei a correr mesmo regularmente em São Paulo, né? Mas era uma corrida muito mais de esteira. Então, eu ia para academia, fazia ali a malhação e tal. E aí, todo dia, no final
da academia eu sempre corria. Na verdade, um amigo meu fazia isso, ele sempre corria 30, 40 minutos depois de malhar. E foi assim que eu comecei a correr. E pouco tempo depois disso, a assessoria criou meio. Assessoria não, né? A academia criou um grupo de corrida ali, um negócio muito informal, só de juntar a galera mesmo e sair para correr. E aí eu até brinco com o pessoal, né? Que eu fiquei pelo menos uns 2 anos, assim, muito mais corredor de esteira mesmo, que sempre corria na esteira do que corrida de rua, né? E aí eu acho que 2015, 2016, que eu fui mesmo começar a participar de corrida, de correr na rua mais regularmente. Mas eu comecei a correr em 2014. 2014. 6 anos, que nem eu também. Bem, bem igualzinho. Porque antes eu também corria mais parecido, assim. Só que eu conheci os loucos, que agora são meus colegas de trabalho aqui, quando eu me mudei pra cá, né? Conheci o Márcio e o Alexandre. E foi mais ou menos essa pegada. Os loucos já corriam há muito tempo, o Márcio principalmente, e disse, não, vamos junto. Falei, cara, você tá louco, cara. Acordar no domingo de manhã pra correr isso. Tá louco. Pelo amor de Deus, né? Não, ainda mais aqui que é um frio danado. Eu vim lá de Campina Grande, né, cara? Eu vim do calor, aí cheguei aqui um frio da moléstia e tinha que acordar cedo ainda para correr. Não, não, não. Aí, mas foi aos pouquinhos, comecei na esteira também, fui trocando. Aí tinha um grupo também na academia que a gente trabalhava e depois se formou essa. E depois eu lembro exatamente quando foi, e aí era isso que eu queria te perguntar. Qual foi aquele momento assim na corrida que você disse, putz, esse negócio aqui é o que eu quero mesmo. Tipo assim, qual foi, tipo assim, foi num treino, foi na prova, como é que foi o plim? Eu acho que teve muito a ver quando eu decidi fazer a meia maratona, porque até os ciclos 10 km eu corria sem assessoria, sem ter um professor, né, um treinador que me acompanhasse. Então era algo muito mais naquela pegada mesmo de correr para manter qualidade de vida e tal. Mas eu já acompanhava a corrida muito mais do ponto de vista do esporte, né, de assistir a corrida, de buscar informações, que aqui no Brasil termina sendo muito difícil, né, de você acompanhar e ter essas informações do mundo da corrida. Mas aí quando eu decidi fazer a meia maratona, eu falei, tipo, não, cara, agora o negócio vai ficar sério. Então eu busquei Vamos lá, né? a assessoria, tem um pouco a ver também com... foi nesse momento também que eu decidi criar o perfil Corredor Irônico. Foi mais ou menos por aí. Ah, beleza. Eu também, assim, essa coisa do... Que eu também, parecido, assim, eu treinava meio... não sei, sei lá. E eu lembro que quando eu fui fazer uma prova de 10K em Porto Alegre, e a galera, o Márcio e o Xande foram fazer a maratona, e eu lembro que eu, além de fazer os 10 quilômetros antes, né, terminei antes, fiquei esperando, eu vi a chegada da maratona. E aqui eu poder, aquela oportunidade de poder ver a galera chegando na maratona foi uma experiência única, assim. Aí eu disse, não, eu quero fazer esse negócio aí. Aí, a partir dali, eu acho que deu o plim, eu me apaixonei, assim, pela, pela corrida, né? Mais ainda, assim. Mas, Joel, e o corredor irônico, cara? Como é que foi, assim, tipo, como é que foi a ideia de ter o perfil? Porque a gente já tinha vários, sei lá, tipo, vários perfis, assim, mas nenhum com essa pegada de, tipo, de ser engraçado. A gente tem canais de informação sobre tênis, sobre corrida, sobre um monte de coisa, mas como é que foi a tua ideia de dizer, vou dar uma zoada, né? Vou falar de corrida, vou mandar essa mensagem bacana e ainda fazer zoeira. Como é que foi a ideia que surgiu assim? Foi em 2017 também, quando eu decidi correr a minha maratona, porque eu percebia, né, que sempre que eu estava em contato com conteúdos, com canais, perfis do mundo da corrida, eu sempre estava muito mais motivado a continuar a correr, a não faltar aos treinos e tal. E eu sempre gostei muito de memes, né? E eu sentia realmente essa carência da falta de ter um perfil que fosse específico de memes, né? A gente já tinha pessoas que faziam memes de corrida, né, há muito tempo, inclusive muito bons, mas um perfil como o meu, que é um pouco com uma característica também dos perfis clássicos de memes, né, em que você posta só memes forever and ever no perfil, não tinha nenhum. E aí a minha ideia era ligada a isso, ter um perfil
de memes, que era algo que eu gostava, e unir com a corrida que iria me manter motivado, porque ao passo que eu fosse sempre fazer memes de corrida, eu teria que sempre estar buscando conteúdo sobre o mundo da corrida. Então isso terminaria também me ajudando a me manter motivado. Então, foi um pouco nessa virada de chave, de fazer a minha maratona. Não, o negócio vai ser sério. Que eu falei, vou criar aqui, na verdade, um perfil que era muito mais para me ajudar a me manter motivado. Olha só, né? Que coisa doida, porque você fez um negócio assim pensando nisso, pensando em se manter motivado e etc, né? E acaba que hoje você é uma referência para tantas outras pessoas, porque se mantém motivado, então parece que aquela coisinha se tornou uma coisa grande, né? E, É, e a, eu lembro que quando às vezes algumas pessoas vinham me falar, mas seus memes, suas postagens me ajudam a manter motivado, eu até brincava. Eu falei, pois é, né, cara? Eu criei isso aqui, na verdade, era só para me motivar mesmo, não era nem para motivar ninguém. era só, Mas era só, só pela resenha, né? é, Mas, cara, é muito legal, assim, como eu te disse no nosso grupo, assim, a galera, olha, semanalmente tem, no mínimo 3, 4 a galera puxa de lá, printa, coloca ali, e agora, antes de começar também, eu já dei uma printada, mandei lá, ó, vamos lá, vai ter, não sei o quê, aquela brincadeira, porque eu acho legal esse tipo de coisa, porque tira todo aquele peso que algumas pessoas imaginam ter, né, na corrida e se tem, né? Às vezes tem mesmo essa pegada tipo não sei, que pensam na corrida de uma forma mais performática, de uma coisa mais, né? Inclusive eu vi sim, a live com o Valdir, achei bem bacana, né? Aquela definição de performance dele, né? Achei de performance, fantástico. é. É, é bacana porque se a gente pensar dessa forma, todo mundo tem assunto, né? Então eu achei bem bacana a definição. E como você tem um perfil, esse perfil assim de leveza e de brincar e de trazer essa leveza mesmo para a corrida, aí tira um pouco aquele peso, né? Aquele coisa da performance na corrida. E tem muita gente que curte isso aí, né? E você recebe muita mensagem assim, cara, da galera te mandando, sei lá, tipo, Recebo. agradecendo, sei lá, fala, pá, seu perfil me motiva, etc. Recebo, assim, na verdade, às vezes, quando tem alguma postagem com essa pegada, né, que traz esse intuito, aí chega meio que uma avalanche de mensagens, né? Mas sempre aparece uma galera dando ideia, né, falando, putz, ajudando a ficar em quarentena. Vez ou outro rola. Ó, uma perguntinha assim. Você tá correndo na rua? O pessoal tá perguntando aqui no. Não, né? Não, cara, a última corrida que eu fiz foi 8 de março. Aí que tá registrado em meu Garmin, né? Eu corri um outro dia ainda depois do 8 de março, só que eu fiz sem o relógio. E aí desde 18 de março, que foi quando iniciou aqui, 18 não, dia 14 de março, quando iniciou aqui a quarentena, eu tô sem correr. E como é que tá essa questão aí do Covid aí, da pandemia localmente, assim, aí em Recife? Eu tenho alguns amigos que moram aí em Recife, mas eu não tenho falado muito com eles. Como é que tá Cara, aí essa situação? aqui tem aumentado, né? Assim, a gente ainda não chegou no pico da curva, né? Do corona. Na última semana a gente estava em um lockdown que não chamava de lockdown, né? Mas tinha rodízio de placa de carro, né? Para você transitar, você precisava ter autorização e tal, com o comércio fechado. E aí agora eles vão começar a ter uma política de transição para reabrir. Mas aqui continua ainda uma situação extremamente delicada, porque a gente está com 98% da ocupação dos leitos de UTI, né? Então, estão ocupados, né? Então, em tese, não dá para ficar doente aqui porque não tem leito de UTI Não dá para arriscar, né? vazio. Exatamente. E aí, até por isso mesmo, cara, eu tô esse tempo todo sem correr. No início foi mais difícil, mas a gente está chegando aí quase a 3 meses de quarentena. Eu acho que deu uma estabilizada na agonia de querer correr, tá bem mais tranquilo. É.
É porque eu ouvindo aquele papo seu com o Valdir e a gente começa a matutar assim também, né? E é aquela coisa, tipo, você tem medo de perder aquele condicionamento que você vinha adquirindo, você tava, a maioria da galera aí, você também devia estar num ciclo de treinamento para alguma prova. Agora no meio do ano, semana que vem, teria a prova do Rio, né? Teria o Rio de Janeiro, Isso. aqui muita gente iria para o Rio, eu iria para o Rio também, eu iria para João Pessoa também, aí foi adiada também. Muita gente de Porto Alegre, que teria sido no final de maio ali. Então, muita gente estava muito bem fisicamente e aí teve que parar, né? Parar tudo, E é. aí, parar tudo. E aqui, assim, localmente, né? Falando assim, não tá dos piores, entende? Mas, assim, no início lá, a gente também aderiu a essa questão de não treinar na rua, foram 5 semanas. Depois, aos pouquinhos, a gente foi retomando. Hoje, a gente tem. Não é uma coisa proibitiva, algumas pessoas escolhem não treinar mesmo, né? Uma escolha pessoal, algumas pessoas vão treinar basicamente sozinhas, né? Ou vão para um lugar um pouco mais afastado. Mas aqui parece que está mais tranquilo do que em algumas cidades aí, regiões do Norte e Nordeste. E daí aquele papo com o Valdir era bacana porque vinha aquela questão da perda da performance, né? Como é que o cara Sim. lidar com isso, né? Com essa perda da performance, etc. Daí aquela explicação dele sobre a performance. Mas eu acho, não sei o que você acha também, na minha opinião, assim, fisicamente a gente tem essa possibilidade de depois voltar a treinar e adquirir tudo isso, né? Condicionamento e tal. Eu acho que o grande problema, e daí eu também não sei se que a galera quiser comentar e vai comentando, né? E aí eu queria ver a tua opinião dessa questão da cabeça, cara. Essa coisa de tipo, tá trancado, tá com medo, tá com receio, não só por você, mas por mais uma galera que também, né, tá por aí. Como é que a gente fica abalado psicologicamente, né? Como é que tu vê essa situação? É, né, cara, assim, eu acho que essa é uma outra grande tona, né, então, tem estudos que trazem, né, o risco do aumento de casos de saúde mental, né, devido à quarentena, já que a gente não está acostumado a isso. Então, pessoas que ficaram 1, 2, 3 meses em casa e nunca tinham passado uma semana integralmente sem sair de casa. Então, eu acho que, por um lado, a principal preocupação nossa, eu acho que é nessa linha aí que você colocou, né? Não se preocupar com performance, com pace, com velocidade, mas sim em manter a nossa saúde mental preservada, até porque eu acho que, paralelamente, né, aos aspectos negativos do corona, né, eu acho que a gente conseguindo se manter minimamente saudável com a nossa saúde mental, né, em um processo pós-corona, eu acho que a gente vem, inclusive, sabendo lidar melhor com as adversidades, né? Já que a gente passou aí por esse turbilhão, passou não, né? Estamos passando ainda por esse Verdade. turbilhão aí do que é confinamento, confusão, né? Em relação às informações, se está diminuindo os casos, se não está diminuindo, até quando vai a quarentena. Então, essas são todas questões que a gente está lidando e que ninguém nunca tinha enfrentado isso antes. É, e isso é bem complicado, mas a gente tem que fazer aquela coisa, fazer do limão a limonada, né? Aproveitar esse momento em casa, né? E aí foi uma coisa que a gente discute sempre assim, e aí surgiram outras oportunidades, né? Digamos assim, a gente tem que ver essas coisas positivas. Então surgiram provas virtuais, surgiram treinamento em casa. Muita gente nem fazia fortalecimento, agora está fazendo mais do que antes, né? Então tá conseguindo agora tá Sim, treinando em casa, porque antes não, só queria correr, né? Enfim, tem essa preferência. E tá experimentando fazer algumas coisas que nunca fez. E mentalmente tá tentar. Quando a gente sair dessa, a gente vai estar mais forte, né? Com certeza. o Ricardo ele até colocou aí, né, que essa parte era uma parte dolorosa em relação à questão da saúde mental, porque, como a gente sabe, muitas pessoas elas correm, né, inclusive para fortalecer a saúde mental, né. Então, a corrida seria meio que um complemento de um processo terapêutico para você manter minimamente ali essa saúde mental. Mas é isso, né, cara? É uma fase que a gente vai ter que atravessar ela e ver como é que a gente volta
pós-corona. E ainda concordo plenamente e ainda acrescento que se a gente pensar por esse lado, assim, das oportunidades que surgem nesses momentos que são delicados e ruins, né? E a gente tenta fazer disso uma coisa boa. Eu posso falar, assim, que a gente tomou essa iniciativa das lives, por exemplo, tão somente por isso, porque senão a gente nunca teria dado o plim de, sabe, de trocar ideia com essa galera de outros lugares, né? Pessoal, você está em Recife, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a gente está conversando, a galera está podendo trocar ideia, a gente já falou que você também está fazendo um monte de live com a galera aí, e está participando de um monte de coisa que a gente não sabe se teria se não tivesse a pandemia, né? Então, essa coisa oportuniza, né? E a gente tem que ser positivo sempre, né? Ah, com certeza. E é isso, né? Eu também, inclusive, eu demorei, assim, logo depois da pandemia, logo depois não, né? Da pandemia não, logo depois que se iniciou a quarentena, a gente teve uma enxurrada de lives, né? Então, primeiro mês era um negócio assim absurdo, eu fiz memes zoando lives, né? E uma das coisas que eu destacava era, né? Que enquanto todo mundo criticava essa enxurrada de lives, eu achava algo extremamente positivo. Primeiro, porque isso, como você falou, né, diversas pessoas que nunca tinham criado conteúdo, que nunca tinham feito live, elas se inspiraram ou se encorajaram em fazer, né? E muita gente nova que está fazendo e produzindo conteúdo muito bom, muito bacana. E, por outro lado, obriga também a galera que está mais tempo na estrada, que estava acomodado, a elevar o grau, né, do seu conteúdo, da sua qualidade, da forma como é passado, porque está vindo uma galera nova fazendo também. Então, eu acho que nesse processo é um processo muito bacana, né? Eu terminei decidindo fazer minhas lives, tipo, tinha 2 meses já de quarentena, né? Então, as lives aí, para quem ainda não viu as lives do Irônico, né? Às 6h45 da manhã, então bem cedinho, ó, é só preparar um café e acompanhar nós. Amanhã tem, né? Café Segunda-feira, e, 6h45. e tem um podcast também, né? Tem um Ironias da Corrida, podcast, né? Ironias da É, Corrida, que isso. eu faço, né? Eu junto com Cienara Cândido e J. Maradona, né? João Moraes. Inclusive, a live de amanhã é com Cienara, que participa também do podcast, né? O podcast dá para você achar em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, Google Cast. Teve uma pergunta aqui Do Kairan, que... né? Deixa eu ver Isso. se é. Isso, do Kairan. O Kairan é nosso colega de trabalho aqui também. Um abraço, professor Kairan. É, A a minha... sua, Pode, pode, pode pode, falar. pode. Não, essa é a pergunta, né? Da sua criatividade, né? Para as publicações da página, como é que tu te inspira? Assim, na verdade, para mim, os memes, eles funcionam meio que... Assim, eu trato os memes como um jornal, entendeu? Então, eu não tenho nada pré-agendado. Então, muitas das coisas que eu publico tem a ver com as notícias que saíram no dia, né? Então, hoje a Bolsa de Valores foi lá em cima e o dólar subiu. Então, eu vou fazer um meme zoando a galera que ia para os Estados Unidos e que agora se fudeu porque o meme tá R$ 6, entendeu? Ou então, sai... Então, assim, na verdade, eu também falo que a criação é como... Você pode fazer um paralelo com a corrida, entendeu? Então, se você consegue manter o seu treinamento regular, você vai ter muito mais facilidade de você treinar e de você correr. Na produção e na criatividade, tem a ver também com isso. Entendeu? Então, o passo que eu crio, né, diariamente, isso faz com que eu tenha facilidade de estar conversando com alguém e já ter um insight que aquilo ali vai ser o meu próximo meme, eu estar assistindo alguma coisa na televisão. Eu consumo poucos memes de corrida, assim, sigo as páginas e tal, as que eu gosto, mas em relação a memes, eu busco inspirações em outras páginas que não tem nada a ver com a corrida. E não obrigatoriamente em relação à questão de criatividade, mas muito mais como é que eles trabalham, como é que eles produzem em relação à produção dia. Então, eu meio que busco esse parâmetro de estar acompanhando também como é que a galera dos memes, que não é da corrida, como é que tem essa questão. Mas em relação a inspiração para a criatividade, cara, é a inspiração do dia a dia, entendeu?
é um comentário que alguém faz em um meme meu de manhã, que eu pego aquilo ali e transformo em uma tarde. Então depende muito, é isso aí que o Gabi tá falando, né? De se reinventar sempre. E tem uma página aqui em Santa Maria, cara, que eu não sei de quem é que administra, mas ela deixou um comentário aqui também que a página do Corredor Irônico era a inspiração dela para fazer as publicações que eles fazem aqui. É Corredores uma de rua de página, Santa Maria. Corredores de Rua de Santa Maria, isso mesmo. Eu não me lembrava o nome, por isso que eu não falei. Não sabia se era esse mesmo, né? Porque vai que eu erro. Mas é esse aí, acho que ele deixou um comentário ali, né? E falou que era a inspiração, porque é muito legal, cara. É engraçado e tem uma pegada de tipo assim, pelo menos eu, não sei que a galera que vê e se a galera vê e sente a mesma coisa que eu. Tem umas coisas quando tu manda a galera tomar água, cara, que eu leio e parece que é a minha mãe me falando. Entendeu? Tipo assim, meu filho, você já Ajeitar a tomou água, vai lá tomar coluna. que custa, não custa R$ 0, vai lá e dê bom dia, pelo menos, né? Então, assim, umas coisas parece que é a minha mãe me falando, então eu acho muito engraçado. É muito É, engraçado. E a galera e tem, e tem a a galera. galera, como eu te disse, a galera manda direto, 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 direto. A gente só dá risada, é muito massa. E uma galera também às vezes comenta, né? Tipo, cara, você tá ali na minha mente, né? Tipo, você tá aqui em Aham, casa, não é possível. Essa foi dirigida para mim, então muita gente faz esse tipo de comentário mesmo. exatamente. É bem isso. É essa coisa do tipo, tenho certeza que esse bicho leu minha mente agora e botou isso aí, velho. Porque era exatamente o que eu estava pensando, ou o que eu estava precisando, ou o que eu estava, né, lendo, querendo ler, etc. Ali, ó, Corredores de Rua de Santa Maria. Aí, beleza. É, Mas, e, cara, me fala assim agora, a prova que tu mais curtiu, assim, fazer. Não em termos de tempo, nem em termos de performance, nem nada disso. Tipo a prova que tu mais curte fazer. A distância ou a prova mesmo. Assim, essa prova aqui foi show. cara, teve a minha maratona que eu fiz em Salvador, né? Então, foi uma prova muito massa. Foi lá que eu conheci a galera do Loucos que Correm. Eles até apareceram aqui na live mais cedo, não sei se estão aí. Como foi a minha primeira meia maratona, foi em 2018. E aí eu fui sozinho, né? Tipo, eu já morei em Salvador também. E aí eu fui sozinho correr e aí eu terminei encontrando o Loucos que Correm no meio da prova. A gente correu praticamente a metade do meu percurso todo junto. Eles foram fazer a maratona, eu fiz os 21K. Então essa é uma prova que eu tenho um apreço grande. É evidente, né? E depois que eu fiz essa meia em 2019, eu terminei tendo uma fascite plantar, então fiquei mais de 6 meses sem correr. Agora que quando eu voltei a treinar, que eu também iria para o Rio, ia fazer a minha maratona dos 21K na Maratona do Rio, que seria no próximo final de semana, aí veio tudo, né? Então, mas de prova, eu diria a meia maratona. Meia. Show de bola. E cara, como é que tu vê, assim, essa configuração da corrida daqui para frente? Tu acha que vai se manter mais ou menos como era? Tu acha que vai mudar em função dessas provas virtuais que entram, né, no mercado agora, querendo ou não, elas vai fazer parte, talvez um pouco mais, ou na verdade eu tô tentando entender e vendo a opinião assim da galera, né, da corrida, como é que tu acha que vai ficar a corrida de rua em paralelo com a corrida virtual? Como é que tu vê esse futuro assim da corrida? Assim, cara, a gente bater o martelo é muito difícil. Sim, sim. Porém, sem sombra de dúvidas, de todos os esportes, a corrida é o que mais vai ser impactado, assim, disparado. Em todo o mundo, a gente tem polêmicas, né? Por exemplo, né, a galera que sai para correr na rua e não respeita a quarentena. Isso não é um problema do Brasil, entendeu? Isso aconteceu na Espanha, na França, na Itália, né? Em Londres, na Inglaterra. Teve um fenômeno também muito interessante no Quênia, que o Quênia é o celeiro, né, dos melhores maratonistas do mundo, né, homens e mulheres, e lá a corrida, a maioria dos corredores, eles são corredores que buscam profissionalismo, né, não são corredores recreativos ou amadores como nós aqui.
E com a quarentena, o processo do coronavírus, pela primeira vez, né, parece que o número de corredores recreativos no Quênia vai ser, né, meio que pau a pau com os corredores profissionais. Então, isso termina fazendo com que a gente perceba que, globalmente, né, nos diversos aspectos, o corona ele impactou, né, a forma em que tanto as pessoas se relacionam com a corrida, ou até mesmo pessoas que não gostavam de corrida, que odiavam corrida, mas tinham nela a única forma de atividade física. Porque se você pega, né, hoje, qual atividade física você consegue fazer, né, mesmo que você vá sair 5 horas da manhã, ou vá sair 10 horas da noite, vai correr em um lugar totalmente deserto, você vai sozinho. Se não for a corrida, é muito difícil você ter uma outra forma de atividade física que você faça ao ar livre. Então, eu acho que a corrida não vai voltar como antes e vai ser a mais impactada. Sobre as corridas virtuais, eu estou ajudando, inclusive, né, na campanha. Quem for lá no perfil do Corredor Irônico, tem um link lá, que é Desafio Juntos contra o Corona. Então, é uma corrida virtual que a gente faz junto com a 99 Run, em que o valor arrecadado ele é destinado para o Hospital São Paulo e também a cada kit, né, a 99 Run ele faz uma doação delas, né, de EPIs, né, então de máscaras e luvas. Teve um boom de corridas de rua. Aí eu acho que são duas questões. Uma, eu acho que a gente precisa ter cuidado, né, de saber quem é que está organizando essa corrida, né, se é uma corrida que, né, tem uma, como é que se diz? Que você sabe que é um negócio sério, né, que você vai comprar, que você vai receber seu kit para você, né, não Tem ser o know-how, engavelado. né? Da organização e É, tal. justo. Agora, por outro lado, eu acho que a grande mudança nas corridas virtuais é que as grandes provas estão fazendo corridas virtuais. Então, você tem a Maratona de São Paulo, você tem a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, as duas que são da ESCOM, você tem a Maratona de Boston, a Maratona do Rio, que seria esse final de semana próximo, deve lançar uma versão virtual. Então, a Teve a gente Conrads vê também agora, que a Conrads que que é vai ser agora gigante dia na prova, 14 de vai ser dia junho, 14 também. teve mais de 15 mil inscritos. Então, eu acho que o fato dessas grandes provas fazerem corridas virtuais, primeiro, quebra um pouco o nosso preconceito de, mano, não vou com esse negócio de corrida virtual, não, que isso aí não é corrida. E, por outro lado, é um novo cenário que a gente vai estar colocado, né, de não poder correr em aglomeração e tal. Então, eu acho que sim, né, que vai ter uma mudança muito grande, né, as corridas virtuais vão ganhar um peso em especial por causa dessas organizações que estão fazendo, né, minha amiga Dica aí falando que Conrads com milhares de inscritos, mais de 15 mil inscritos, né, na É, Conrads numa corrida virtual, né, e lembrando que a Conrads, que é uma ultramaratona, né, considerada a rainha das ultras, de 90 quilômetros, né, lá na África do Sul, e que aí eles abriram a opção, né, de 4 distâncias, você poderia fazer 5, 10, 21, 45, que seria a meia Conrads, e os 90K, e você só pode correr no dia 14 de junho, né, que seria o dia da largada e encerramento da Conrads, que é um negócio bem bacana. Então, sem sombra de dúvidas que a gente vai ter que lidar com isso aí. deu uma travadinha que eu não ouvi o que tu falou por último. Não Ah, não, eu consegui falei que pegar. sem sombra de dúvidas, a gente vai ter que lidar com essa mudança, né? Sim. É que nem você falou, é difícil bater o martelo, mas eu tenho observado isso também, assim, de que além do custo que tem a organização de uma prova física, assim, né, local, a prova do Rio, ou qualquer uma prova, né, tem um custo muito elevado. E fora Uhum. isso, que a gente não sabe como é que vai estar economicamente das organizadoras, né, das provas e etc. E a gente também não sabe como é que o público vai estar financeiramente também, né? Tipo, vai investir numa viagem, enfim, vai estar com medo Exatamente. também, vai estar com medo ainda dessa questão da saúde, né, de tipo, vou arriscar, será que eu vou, será que eu não vou, né? Então, eu acho que também essa questão das provas virtuais ali, elas vêm um pouquinho mais de força, mas tem que esperar para ver como é que vai ser, né? Não tem muito o que Ah, fazer. com certeza. Tem que dar uma esperada e ver. Cara, outra coisa, tu acha que esse momento, assim, a galera tá se unindo? Como é que eu vou te dizer? Não vou entrar em mérito político, porque não é a ideia, não é isso aqui, né? Tipo, isso aí a gente vê que a desunião tá acentuada, mas no meio do esporte, assim,
eu não sei qual é a tua percepção, mas eu tenho visto assim que a galera tá bem mais unida, sabe? A galera do esporte, em prol de se ajudar mesmo, né? Como é que tu, é pelo menos aqui, assim, eu digo, né? Eu não sei, queria entender como é que tu vê isso de uma forma local aí e de uma forma macro, assim, já que tu tem contato com mais gente, tem um network que é maior também com a galera que também trabalha dessa forma aí no Brasil. Não, assim, eu acho que é evidente que com o processo, né, da pandemia e da quarentena, a gente vê que não só no esporte, né, mas tem um aumento considerado nessa pegada mesmo de solidariedade, né, de ter diversas ações, né, ou seja beneficente, ou seja uma vaquinha, né, ou seja uma corrida virtual, como essa que eu estou ajudando na questão para arrecadar fundos na luta contra o corona. Então, e no esporte também eu vejo isso, né? Então, eu acho que esse é um aspecto também positivo desse momento, né, dentre os vários negativos, é que a gente percebe que tem realmente, né, uma sensibilidade maior, né, da galera estar se unindo, tá se juntando em prol de uma causa, né? Ontem a gente fez um evento que foi o SOS Corredores de Elite, né, onde a gente fez uma prova aí de 10 horas lá no canal do Corra com Ruivo, e o objetivo era a gente arrecadar fundos, né, para reverter para esses corredores de elite que no Brasil muitos não têm estrutura, muitos não têm patrocínio e a maior parte das verbas deles é via premiação de corrida. Como está tendo corrida, os caras não Como têm não como tá pagar tendo, boleto. E aí teve uma participação muito bacana também. Então eu percebo, não só no esporte, né, mas em diversas áreas, que essa questão da união, em busca de uma solidariedade, em busca de abraçar uma causa, ganhou uma força bastante coesa nesse período agora. show de bola. E nessa pegada assim da união, cara, e coisa, eu acho que é válido até pelo momento, né, que a gente vê essa questão da representatividade negra, né? E a gente tem na corrida toda essa questão do que os melhores são negros, né? Então a gente já vem assim, e eu vi movimentos daí social de tudo que é parte do esporte, de tudo que é lado, em defesa disso, né? E aí queria ouvir um pouco de ti, o que que tu acha, como é que tu vê, como é que tu pensa isso aí. Nessa região norte e nordeste tem bem mais negros do que aqui no sul, né? Então, queria ver a tua opinião aí, para a galera daqui também ter essa percepção, né, de como a galera daí, enfim, pensa. Nessa última semana, essa discussão racial, ela ganhou, né, digamos que um outro patamar, né, na terça-feira, produtoras, né, dos Estados Unidos, né, da música, da televisão, né, do audiovisual, criaram, né, o Blackout Tuesday, né, que seria uma terça-feira do apagão, né, onde você postaria ali sua foto toda preta. E foi importante que a gente viu que, né, teve um posicionamento muito amplo, né, em relação à questão do racismo, trazendo esse debate. E uma das discussões que eu fiz, inclusive eu até postei no GTV sobre isso, é que o Brasil é um país que tem uma estrutura extremamente racista, né? Então, isso não é novidade e que é evidente que cada vez mais que a gente tem pessoas se posicionando, se colocando, né, refletindo sobre o problema, é algo muito importante. E um dos aspectos que a gente precisa tirar como aprendizado, em especial dessa semana, é que não dá para ser algo pontual, né? Então, quando chega 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, todo mundo coloca, né, uma postagem de solidariedade, de parabenização e etc. E aí passa um ano sem tocar no assunto, né? Enquanto nós negros e negras passamos o ano sofrendo com racismo. Então eu acho que um dos aspectos que é importante também a gente tirar, né, desse último período que a discussão racial ela volta à tona, né? E aí é importante a gente entender que sempre que a discussão racial ela volta à tona é porque os negros e negras continuam sofrendo com racismo, né? Seja no caso do George Floyd nos Estados Unidos, né, que morreu sufocado com o joelho do policial branco, né, que ficou 8 minutos e as últimas palavras dele é não consigo respirar, e termina tendo uma simbologia muito grande que o não conseguir respirar é como no mundo todo estão morrendo gente pelo coronavírus, que é uma doença respiratória. Então, é importante, eu acho que
partindo, né, desse momento de mobilização é que não seja algo pontual, né, que a gente reflita, porque não é só um problema do Rio Grande do Sul, né? Se você vai nas principais assessorias de mascaras de São Paulo, você não vai ver negros lá. Se você vai em Salvador, que é a Bahia, né, o estado onde tem mais negros, né, e Salvador, a cidade proporcionalmente onde tem mais negros, fora da África, as assessorias mais ricas, você acha que você vai ver negro? Não vai ver igual. Né? É evidente que isso faz com que as coisas sejam muito mais gritantes. Né? Então, eu acho que um aspecto importante é de a gente pegar a partir disso, né, que ter uma consciência que é algo que a gente precisa trabalhar, né, ao longo do tempo, né, não apenas pontualmente, né, a cada 20 de novembro ou a cada vez que um negro morre escandalosamente, que alguém filma. Né? Então, acho que a questão é bem essa, e que eu acho super importante, né? Quando pessoas que nunca tocaram no tema passam a tocar, né? Como pessoas que têm uma influência e que nunca pararam para refletir o problema, e param, refletem, né? E se colocam à disposição de ajudar na discussão, é muito importante. É uma luta constante, né, Joelson? Uma luta constante, assim. Eu vejo Sem isso dúvida. como você está falando, né? Não pode ser pontual, não dá para ser pontual. Assim como qualquer tipo de preconceito, né? Seja racial, xenofobia. Eu, graças a Deus, eu vim do Nordeste para cá, nunca sofri nenhum tipo de preconceito assim nesse aspecto, assim. Por ser nordestino, né? Muito pelo contrário, assim, a galera aqui em Santa Maria me acolheu muito bem, mas eu sei que não é assim em outros lugares e Ah, nem com para todo mundo, certeza. né? Então eu sei que a parada é pesada e a gente tem que estar nessa luta diária, nessa coisa constante mesmo de fomentar essa questão da união, enfim. Mas é bom, eu acho massa e eu queria falar isso contigo, porque nos memes você aborda isso de uma forma muito bacana, muito leve e tal, né? Então, mas ouvir você falar também é, é bom e foi muito bom. Acho que a galera que ouviu aí também curtiu pra caramba. Obrigado mesmo. E, cara, o que que tu, qual é o que que a corrida representa pra ti, assim? Se tu pudesse resumir assim, puxa, a minha vida, o que que a corrida representa na tua vida? Ai, cara, a corrida, se eu tivesse que é, definir uma palavra, eu acho que determinação. E aí é muito mais, eu falo determinação no sentido de que na corrida, por mais que a gente seja amador, a gente sempre tem aquele horizonte, né? Então sempre tem, né, uma disposição em, né, concluir tal prova ou baixar nosso tempo nos 10 quilômetros, nos 5 quilômetros, né? Ou dentro de uma semana correr o maior número de quilômetros. E isso a gente só consegue com determinação, com foco, né? Então acho que a corrida me ajuda nesse sentido. Determinação. Show. Cara, me fala tipo um momento inesquecível que tu viveu na corrida. Foram umas Ai, perguntinhas cara, que a galera mandou assim, aí eu tô perguntando, sabe? Então, tipo, um momento não, de inesquecível boa. assim. Ah, cara, o momento decisivo para mim foi ter conhecido o Ronaldo da Costa, né? Hoje é aniversário dele. Ronaldo da Ah, Costa, pode que é o crer, velho. nosso recordista mundial da maratona, né? Foi recordista em Em Berlim, né? 98 na maratona de 98. Berlim, correndo 2 horas 6 e 05. O nosso podcast ontem foi com ele, curiosamente foi com ele. E no podcast eu brincava, né? Que no dia que a gente se conheceu, que a gente trocou ideia, hoje ele é um grande amigo meu. Eu falei, né, ó, cara, tipo, o Instagram pode fechar porque para mim eu já zerei a vida. Que Então, o massa. momento para mim é esse, né? Que bom. Cara, aí tem a prova, questão da prova ali que você já falou, que foi aquela meia lá de Salvador. Um momento inesquecível, né? Cara, e o que que tu tem assim em mente de projetos futuros e etc? O que que tu pensa? O que que tu almeja aí? Tanto para, Cara, sei lá, para ti, Joelso, para a página Corredor Irônico, para ti na corrida,
eu não sei porque você é fono, né? E aí eu não sei se você não vive só do corredor irônico, né? Talvez isso seja um hobby. É, Oh, não, eu não vivo disso. pois então, aí eu não sei como é que você imagina, porque a gente sabe que tem uma galera que vive disso, né? Assim, e, Uhum. enfim, como é que tu almeja assim trilhar teu futuro assim com essa questão do corredor irônico, e, enfim. Não, na verdade, assim, agora eu acho que todo mundo que cria conteúdo para a internet está em um momento de pensar o que é que vai fazer do futuro, porque a pandemia, ela deu um giro, né? Então, por exemplo, o meu trabalho com vídeo, né, com fotos e tal, é algo que eu comecei a fazer antes da pandemia, né? Então, já estava produzindo os vídeos do IGTV, né? E que agora eu estou pensando, né? Como é que eu vou reorganizar, como é que eu vou manter esse trabalho, até porque hoje eu consigo fazer um trabalho muito mais localizado, né? Com o trabalho de vídeo para o Instagram, devido ao contexto da pandemia, né? E uma nova rotina de trabalho e tal, eu não sei ainda como é que eu vou reorganizar isso. Mas eu tenho alguns planos, né? O Corredor Irônico hoje tem 90 mil, né, seguidores, né? A nossa perspectiva é a partir dos 100 mil, né? Ver como é que a gente consegue desdobrar, né, em outras ações. E é evidente, né? E é sendo algo que esteja ao nosso alcance, né? Que também a gente não tente dar um passo maior que a perna, né? Em relação à corrida, a minha perspectiva já era no ano que vem era correr, estrear na maratona, né? Então, a minha ideia era em Mas 2020 correr meias maratonas, né? Correr essa agora na Maratona do Rio, que seria a semana que vem, e a ideia era correr mais outra no segundo semestre, e a partir disso iniciar um processo, né, de planejamento para ver qual maratona eu iria fazer. Então, o plano vai seguir esse, né? Só que agora vai ser fazer pelo menos mais 2 meias maratonas e a partir disso, né, pensar no planejamento para chegar na maratona aí muito mais, né, do que é que eu tenho de horizonte para a corrida. massa. Cara, últimas perguntas que eu tenho aqui pra ti. Manda aí. Tu torce pra que time? Bahia ou Vitória? Bahia, Ou nem Bahia. E, e em Bahia Recife, é minha porra. tu és Esporte ou Santa Cruz, ou nenhum dos dois? Cara, eu sou nenhum dos dois, mas eu sou mais simpático ao Santa aqui. Ah, o Santinha? É, Eu sou, eu sou, eu sou de Campina Grande, eu torço pro Campinense, cara. E aí, Campinense. o Campinense, e lá quando eu vim pra cá, a galera sempre falava isso, tá, mas e aqui tu torce pra que time? Eu não torço pra ninguém aqui, eu só torço pro Campinense, É, cara. Chega, não sei, já me basta sofrer por um, né, cara? exatamente. Joel, cara, eu quero te agradecer, né, pelo papo, acho que foi massa a gente trocar essa ideia, agradecer mesmo aí de coração, poder trocar essa ideia contigo e com tantas outras pessoas tem sido enriquecedor pra gente, né? Pra mim, enquanto o cara que fica aqui conversando, mas eu tenho certeza que para todo mundo que está acompanhando, né, que vai acompanhando e vai vendo esses papos assim, eu acho que a pandemia trouxe esse insight, essa oportunidade da gente poder estar em contato com muita gente que talvez a gente nem nunca conhecesse, nunca fosse nem falar, entendeu? É, mas agora a gente está tendo essa oportunidade e eu quero te dizer que eu vou te incomodar agora pro resto da tua vida, porque eu vou ficar. Pode incomodar, pode incomodar. Quando eu te encontrar numa prova por aí, né? Se Deus quiser, eu vou Ah, chegar não. junto ali, eu te dar um abraço e, enfim, quero te agradecer, cara, pelo papo de hoje. Dizer que talvez essa tenha sido a primeira de algumas outras lives que a gente possa estar conversando, enfim. E tenho certeza que a galera curtiu pra caramba, tá? Show, show. Não é isso, né? E Só agradecer também o convite, né? Tiveram 2 comentários aqui que eu deixo só falar passando pode ficar à mesmo. vontade. O J. Renato colocou, né, que em relação à questão racial lá nos Estados Unidos, né, ela já vem desde a marcha de Selma, né, onde lutávamos pelo voto e liberdade, e eram liderados por Martin Luther King e Malcolm X. Na verdade, vem até antes disso, viu, Renato? Vem da Guerra de Secessão, entendeu?
vem da época que ainda tinha-se escravos, né? Na época da marcha de Selma, né? A luta era pelo fim de um apartheid que existia nos Estados Unidos, né? Onde tinha ônibus para negros e ônibus para brancos, onde os negros não podiam beber no bebedouro dos brancos, né? Então a luta, na verdade, é desde quando os negros chegaram lá escravizados. E o Fábio, Fábio Nobre, ele colocou aqui, né, se tinha uma previsão de voltar às provas de forma responsável. De Ó, Fábio, de reforma. forma responsável, só com vacina, cara. E isso é no ano que vem, entendeu? Tem alguns protocolos que diversas entidades têm feito, né? A Federação Internacional de Atletismo da Itália lançou um protocolo, a Federação de Atletismo da Espanha lançou outro aqui no Brasil, né? O Comitê Olímpico Brasileiro ele vai lançar um vasto documento sobre isso, mas de forma responsável e segura só com a vacina. Então, antes disso, eu não arrisco. A minha previsão de voltar à prova seria 2021, entendeu? De forma segura, né? Possa ser que alguma dessas provas ocorram ainda esse ano, mas eu acho difícil. É muito arriscado. Eu fico pensando assim, às vezes eu, como se eu fosse organizador, entende? Se eu fosse organizador, por exemplo, assim, vou dar um Vai exemplo ser muito aleatório, mais assim. oneroso. Claro, então você pensa assim, a Maratona do Rio, cara, que vai 40 mil pessoas, cara, sei lá, vai um monte de gente. Aí você vai ter que mudar todo o seu protocolo. Imagina a largada, aquele brete de largada. Como é que vai ser? Não, não tem Como é, condições. entendeu? Como é que vai ser o uso do banheiro químico? Que todo mundo, É, antes da prova, todo mundo vai, entendeu? Aí como é que vai vai, ser? Vai ter que exatamente. um ir limpar e não dá, Uma sei mudança lá, muito grande, muito é drástica. muito grande a mudança e economicamente, assim, né? Vai ser muito oneroso para manter uma estrutura que seja viável fazer a prova. Não sei, cara. Eu não, também não. Eu, se eu fosse organizador, eu cancelaria, deixava transferir essas inscrições para o ano que vem. E assim, Ó, depois da. Sérgio tá aqui, o Sérgio, Sérgio Rocha, do Corredor, tá te zoando aí se o microfone é manual. Pode soltar ele que o som vem igual, Porra, não precisa bicho. ficar segurando ele na boca, Não, não. pô, é porque. Sabe o que é, pô? É porque da outra vez, numa outra conversa que eu tava tendo, eu tava falando assim e ninguém me escutava. Mas agora dá pra escutar? Dá, dá. Aí. Então acho que é isso, né, cara? Assim, em relação à prova São Silvestre, né? E do jeito que a gente vê a São Silvestre, sem condições, né? Imagina, né? Vai ter que ser a Avenida Paulista toda, né? Com várias ondas de largada, mas vamos ver, né? Infelizmente o Brasil está na última fila de países que vão sair do surto do corona, então a gente ainda não chegou no pico. Então vai ser muito improvável que mesmo na São Silvestre tenha, né? Em relação ao Rio de Janeiro que está previsto para outubro, eu estou com a passagem, né? Para correr a prova para Pro outubro, Rio? mas para o Rio, É, mas pro Rio também. do jeito que ela é organizada, ela não vai ocorrer, né? Então, eu particularmente acho que vai chegar a próxima data que eles vão Melhor cancelar. manual, tô dizendo aí. Melhor microfone manual. É Dá um pra ouvir novo melhor. recurso. É. A gente também aqui, essa questão do Rio aí também, a gente tá esperando, tá no stand-by. A passagem foi transferida, hospedagem também, vamos ver. Mas vamos ver como é que vai ser. É, Um dia depois do outro, um dia de cada vez. Um golão de café, o Sérgio botou aí, ó, São Silvestre, se for virtual, pode ser gigante. Pode ser muito maior, pode ser verdade, maior mas que a Conrad. é verdade. É verdade. São Silvestre tem que virar Major, cara. É a minha opinião. Mas já tem É, selo já da World Athletics. tem, né? Então, Joel, cara, de novo quero te agradecer aí pelo papo, pela conversa. Agradecer o Sérgio também, que entrou aí para falar com a gente, para comentar, me zoar um pouquinho, né? O Sérgio, eu encontrei ele, o Edu e o Rafael Ó, lá. Sérgio atualizando aí, ó, já tem 18 mil inscritos na Conrad. Da última vez que eu Ah, vi, inclusive já foi um tem vídeo que mais, ele postou que tinha tinha mais. 15 mil inscritos, né? Um pouco mais de 15 mil. Eu acho que tem uma galera daqui que vai fazer também. Ah, E show.
Então, cara, quero agradecer aí, obrigado pelo papo, pela disponibilidade do teu tempo. A gente Valeu. segue te acompanhando, segue dando risada com os memes e espalhando felicidade, alegria, mensagens positivas. Valeu mesmo aí, brigadão e até a próxima. É isso aí, acho que a galera curtiu pra caramba. Eu agradeço demais de coração aí pelo tempo, pela Valeu também o disponibilidade e pela convite de a conversa. gente bater esse papo, trocar essa ideia aí. E a gente vai se encontrar por aí, né? Nem que seja nas provas virtuais, né? Quem for Vamos sim, fazer, né, a Conrad, né, a outra de 21 km, faz junto com o Sérgio, aí ele tá inscrito aí na minha maratona vamos fazer na a Conrad. outra. E foi um papo muito massa. Valeu também pelo convite aí. Qualquer coisa, sabe onde é que encontra a gente? Isso. Valeu, obrigado, cara. Bom domingo aí, um abração. Tamo junto. Valeu. Valeu, valeu. Valeu.